E aí, turma, tudo massa? Estamos aqui para falar sobre a classificação do Grêmio na noite desta quarta-feira na Copa do Brasil, frente ao Campinense, jogando no Mané Garrincha, em Brasília. A equipe gaúcha, o tricolor gaúcho, chegou à vitória e se garantiu na próxima fase da competição nacional, que é a principal dos gremistas, né? A mais querida, que é a Copa do Brasil. A gente vai falar sobre esse jogo que teve um resultado enganador, apesar de apenas 2-0. O Grêmio teve 23 finalizações, mas balançou as redes somente 2 vezes. Antes, eu quero falar para você sobre a KTO. A KTO é a minha casa de apostas e é a sua casa de apostas também. Pode ser a sua casa de apostas. Com menos de um minuto, você se cadastra em KTO.com e já pode começar a dar aquela brincada, deixar os jogos ainda mais interessantes e ganhar aquela graninha, né? Eu apostei ontem que o Grêmio ganharia com mais de 3,5 gols. Ou seja, não me dei bem, apesar de que o Grêmio teve uma boa atuação, não chegou, né, a esse número de gols. Apesar das várias finalizações, o goleirão do Campinense acabou estragando a minha festa, mas valeu aí, né, a brincadeira e deixar o jogo um pouquinho mais apimentado. KTO.com, use o nosso código de bônus GCRádio, que no seu primeiro depósito você tem um crédito de 20%, tá bom? Você vai colocar 50 pila, leva mais 10, 100, leva mais 20, assim sucessivamente. Gente, sobre o jogo que classificou o Grêmio para a próxima fase da Copa do Brasil, um jogo em que, novamente, o Renato usou o sistema já do jogo contra o Novo Hamburgo, né? Com o Vina, em vez de utilizar o Ferreira como titular. E, mais uma vez, deu certo, né? Esse esquema, essa estratégia do Renato. Muita movimentação, triangulações entre os meias. Nós tivemos o Vila Sante jogando no Felipe Carbajo, que não viajou para Brasília e jogou bem também, protegendo a zaga. Os gols não saíram por capricho, né? Por ironia do destino, mas principalmente pelas belas defesas do goleiro do Campinense. O Vina, mais uma vez que jogou, teve uma boa participação, um pouco menos apagado que no jogo anterior contra o Novo Hamburgo, mas deixando claro que realmente esse é o esquema que deve permanecer e que está dando certo para a equipe gremista. Por quê? A gente já projeta o Grenal. Domingo, às 8 da noite, tem Grenal na Arena do Grêmio. Mais de 50 mil ingressos já vendidos com bastante antecedência e a expectativa é muito grande para esse jogo. Vai ser o primeiro jogo maior, né, a nível de Série A, do mesmo nível do Grêmio, o adversário que será o Internacional. E, após a classificação, já fica a expectativa, as perguntas, as dúvidas para esse jogo do próximo domingo. Qual a equipe? Renato vai com os titulares? Bom, gente, na entrevista coletiva que o Renato concedeu após o jogo de ontem, quarta-feira, na vitória sobre o Campinense, Renato deixou claro que, apesar do jogo não ter um valor muito grande para o campeonato, uma vez que as duas equipes já estão garantidas na semifinal do Campeonato Gaúcho, Grenal é sempre um jogo à parte, é um competitivo apenas por ser um Grenal, dando indícios, então, de que deve sim jogar com os titulares, talvez poupar algum ou outro que esteja um pouco com a perna cansada, já pesada, dessa sequência grande de jogos que a gente vem acompanhando do Grêmio, né? Por exemplo, o Vila Sante. Vila Sante deve voltar para o banco e dar lugar novamente a Felipe Carbajo, que teve esse período de descanso. A grande dúvida fica sobre Luizito Soares, que tem uma grande sequência de jogos. Desde que chegou ao Grêmio, inclusive, ele não participou apenas de um jogo, né? Para um jogador de 36 anos de idade, pode ser um pouco pesado, mas não acredito que seja no Grenal a preservação, né? Há um detalhe importante. O PP ontem foi substituído pelo Everton Galdino, que inclusive entrou e não contribuiu muito no jogo. O PP saiu e foi flagrado com um gelo, né, na panturrilha ali, na perna, dando indício de que pode ter sentido alguma coisa. Aí entra mais uma vez a questão do meio-campo. Será que joga o PP ou será que o Renato vai ter que mais uma vez improvisar ou mexer na equipe? O próprio Vila Sante e o Carbajo podem jogar junto, né? O Carbajo, no seu time anterior, na equipe em que ele jogava um pouco à frente do que joga hoje. Seria exatamente o lugar do PP. Aí formando o meio-campo com o Bitelo,
com o Vina e com o Franco Cristaldo. Cristaldo que fez um gol ontem e teve uma grande atuação, para muitos, o melhor jogador em campo contra o Campinense. Bom, gente, fica a expectativa para esse Grenal, mais de 50 mil pessoas. Renato já deu a dica de que provavelmente sim vai jogar com os titulares e com certeza será um grande jogo. E durante essa semana ainda eu vou passar aqui para contar para você como estão os bastidores para o Grenal. O time, de fato, a gente vai saber apenas uma hora antes do jogo, no domingo, às 7 da noite, quando sair a escalação, porque a gente já conhece o Renato, né? Mas, com certeza, será um grande jogo. Quem vai assistir na Arena, que conseguiu já garantir o seu ingresso, né, com bastante antecedência, vai ver um jogaço, com certeza. E quem vai acompanhar pela televisão também vai acompanhar um grande jogo, um espetáculo. Deixe seu like e se inscreva no meu canal, William Maffioletti Repórter. Esse é o projeto Grêmio em Pauta. Um abraço.